Fala galera, bem-vindo ao meu canal, meu nome é Lucas Mendes e hoje eu vou falar uma coisa que você que é ortodontista pode estar deixando passar, a atresia maxilar. Depois da vinheta. É isso aí galera, eu vejo muito caso de paciente onde o paciente continua com atresia maxilar e não foi diagnosticado e nem tratado, não foi feita uma expansão e agora o paciente tem 20 anos. O que aconteceu? Por que esse erro ocorre e é persistente dentro dos casos que aparecem no consultório? O grande fator que ocorre esse erro é a ausência de diagnóstico. O diagnóstico diferenciado é a base da ortodontia. Ou seja, se nós não diagnosticamos adequadamente, nós vamos deixar de tratar aquela parte. Como que a gente faz para diagnosticar precisamente uma atresia maxilar? Não é só a mordida cruzada que me fala se eu tenho uma atresia maxilar ou não. Tem outros fatores que a gente precisa avaliar. Quais são esses? Primeiro, quando eu avalio a mordida cruzada como ferramenta de diagnóstico, eu estou usando o molar inferior como referência. E se o molar inferior estiver fora de posição? Ou seja, a minha referência está fora de posição para fazer o diagnóstico. Aí vai a dica. A primeira coisa que a gente tem que fazer na hora de fazer a avaliação se essa maxila está atrésica ou não é avaliar o molar inferior, porque ele que é a nossa referência. Como que a gente faz a avaliação? Tem várias formas. Primeira forma, olha por oclusal e a coroa desse molar tem que estar centralizada no processo alveolar. Ou seja, ela não está nem lingualizada, nem vestibularizada. Ela está centralizada. Quando a gente olha por oclusal, eu vejo a coroa no centro do processo alveolar. Se ela estiver lingualizada, o que vai acontecer? Eu não vou enxergar a parte do processo alveolar que está do lado lingual. A coroa vai invadir o lado lingual e aí nós não vamos ver, e nós vamos ver muito da face vestibular na imagem oclusal e do processo alveolar na parte vestibular. Então essa é uma das formas que a gente avalia. Segunda forma que a gente pode usar para avaliar se esse molar está lingualizado. Eu vou olhar, olhando o modelo por trás, eu vou olhar a altura das cúspides. Se a cúspide vestibular do molar inferior e a cúspide palatina tiver com alturas muito diferentes, significa que eu tenho esses molares lingualizados. E aí eu tenho que vestibularizar. Por quê? Em relação ao plano oclusal, essas duas cúspides têm que estar praticamente da mesma altura. A palatina pode estar até 1 milímetro um pouco mais para a cervical em relação à vestibular. Isso de acordo com a Associação Americana de Ortodontia. Esse é o limite que a gente tem que deixar. Se tiver mais, significa que o molar está lingualizado. E aí nós temos que vestibularizar esse molar. Quando eu vestibularizo esses molares, eu aumento a distância intermolares. E com isso eu posso então ver qual é o diagnóstico preciso da posição dos molares superiores. É lógico, eu também tenho que ver se o molar superior não está compensado, se não está vestibularizado, e fazer o processo inverso. Eu tenho que trazer o molar superior mais para lingual se ele tiver. Então o mesmo fator que eu avalio no molar inferior, eu tenho que avaliar no molar superior. Com a altura da cúspide vestibular em relação à palatina, ela tem que estar muito próxima entre as duas, no mesmo limite de 1 milímetro. Só que dessa vez agora é a cúspide vestibular que pode estar em até 1 milímetro mais para a cervical em relação à palatina. Com os molares em posição, aí sim eu vou conseguir avaliar o que? A distância ponta da cúspide palatina do primeiro molar superior até a ponta da cúspide palatina do primeiro molar superior do outro lado. Eu avalio essa distância e comparo com a distância fossa central do molar inferior. Elas têm que ser iguais. Então essa é a forma que nós utilizamos para fazer um diagnóstico preciso com relação à atresia maxilar. Se eu tiver, depois de ter colocado o molar inferior em posição e o molar superior em posição, uma diferença nesse tamanho, vamos supor, eu tenho 40 milímetros depois de verticalizar o molar inferior da distância fossa a fossa do molar inferior, e no superior eu tenho 35 milímetros da distância cúspide palatina. Eu tenho 5 milímetros de atresia maxilar. E muitas vezes esses 5 milímetros de atresia maxilar passam desapercebidos, porque o molar inferior está
1 milímetro para cá lingualizado, direito, o esquerdo 1 milímetro lingualizado. O superior está 1,5 milímetro, 1,5 milímetro vestibularizado. Você não tem mordida cruzada posterior, mesmo o paciente apresentando 5 milímetros de atresia maxilar. Avaliem a posição do molar. O molar tem que estar descompensado, ele tem que estar centralizado no seu processo alveolar, tanto o inferior quanto o superior, para daí sim a gente avaliar se há presença de atresia maxilar ou não. Combinado? Espero que vocês tenham gostado desse material. É um material diferenciado para você fazer o diagnóstico diferencial do seu paciente com relação à atresia maxilar. Tá gostando dos nossos vídeos? Lembra qual que é a regra básica? Se inscreve no nosso canal e faz o comentário que você achar pertinente. Quer saber de onde que vem esse conceito de avaliar a atresia dessa forma? Comenta aqui embaixo que eu explico para você quem que começou com esse conceito de avaliação. A ideia não é minha não, tá bom? Um forte abraço e até o nosso próximo vídeo.